Olá, nesse vídeo iremos apresentar o trabalho sobre a linguagem de programação concorrente C. Vamos abordar os principais temas, aspectos, características e vantagens da linguagem e entender o porquê a programação concorrente está se tornando cada vez mais importante para a arquitetura de múltiplos computadores, em redes de microprocessadores e se tornando alternativas atraentes para grandes computadores. Resumindo, o início da linguagem concorrente C foi definida por essas duas importantes pessoas neste laboratório em 1984. A linguagem concorrente C pode ser usada para uma variedade de aplicações, e algumas delas são: para implementar algoritmos paralelos, como os programas e protocolos de simulação; para escrever aplicações genuinamente distribuídas, tais como os bancos de dados distribuídos; para escrever programas em tempo real; para escrever programas dedicados, incluindo programas como drivers dispositivos que são executados em um vazio na máquina; para implementar os sistemas operacionais. Posteriormente, entenderemos os tópicos mais detalhadamente. Agora vamos abordar alguns dos principais aspectos e vantagens da linguagem concorrente C. Concorrente C é uma extensão da linguagem C, ou seja, compatível com a linguagem C, e foi feita para ser flexível o suficiente para rodar tanto em um só computador, como em uma rede, ou mesmo em sistemas distribuídos com memória compartilhada. A ideia principal da linguagem é que existem vários processos leves que são executados em paralelo, trocando mensagens via transações, as quais podem ser síncronas ou assíncronas. Significa que a linguagem concorrente possui mecanismos de sincronização e paralelismo, que facilitam o desenvolvimento de códigos que poderiam rodar fisicamente ao mesmo tempo, acessando os mesmos recursos. Com isso, pode reduzir o tempo de execução do programa, tanto para computadores com multiprocessamento ou até mesmo em máquinas que possuem apenas um processador. Concorrente C é estaticamente tipada, ou seja, toda variável possui um tipo previamente definido e essa verificação de tipo ocorre em tempo de compilação. Nessa linguagem são usados processos, que são muito úteis e semelhantes às funções, tanto na declaração como no seu corpo. Um processo tem seu próprio fluxo de controle que executa em paralelo com outros processos. Pode-se pensar que cada processo como tendo sua própria pilha, registradores, contador de programa e etc. Essa linguagem faz uso do paradigma de programação imperativo, utilizando um processo de escalonamento de processos, que funciona da seguinte forma: este processo de escalonamento organiza o fluxo de controle de execução do programa e incentiva a divisão dos programas em programas menores simultaneamente. Esses processos simultâneos visam um melhor desempenho e possuem baixos custos comparados a outros processos. A linguagem concorrente C não possui gerência de memória compartilhada e possibilita obter informações de processos, ou seja, um processo tem seu próprio fluxo de controle, que executa em paralelo com outros processos. Um tipo de processo tem duas partes, uma especificação e um corpo. A especificação dá todas as informações necessárias para a interação ou para a criação de um novo processo do mesmo tipo. A especificação do tipo de processo é a parte pública. Apenas as informações especificadas são visíveis para outros processos. Já o corpo contém todo o código que é executado. Como já citado anteriormente, dentro do concorrente C existe suporte à programação em tempo real, que proporciona especificar a periodicidade ou prazos para buscar garantias de que as restrições de tempo vão ser cumpridas
e para executar ações alternativas quando essas restrições de tempo não forem satisfeitas ou garantias não estão disponíveis, como por exemplo um sistema de controle de tráfego aéreo, onde deve fornecer uma autorização para um piloto aterrissar dentro de um tempo determinado após o pedido ter sido feito. Se isso não for possível, ou se esse tempo determinado não for atendido, o piloto irá abordar o procedimento de pouso. Vimos anteriormente várias vantagens da linguagem, mas também podemos citar resumidamente mais algumas vantagens, como por exemplo, em concorrente C, as chamadas de transação são semelhantes às chamadas de função. As prioridades são especificadas ao criar um processo. Diferentes processos do mesmo tipo podem ter diferentes prioridades. Além disso, as prioridades do processo podem ser alteradas de forma dinâmica. As interrupções e chamadas de transações são associados por uma função de biblioteca. A vantagem de se utilizar uma biblioteca-função é que as associações podem ser feitas dinamicamente. Outra vantagem é a ordenação de chamadas de transação, onde o programador pode especificar a ordem na qual as chamadas de transações devem ser aceitas. Resumindo as prioridades do processo, é que os processos são de prioridade do processo que os criou. Nessa linguagem, não pode diretamente se referir a variáveis globais. Claro que os processos na concorrente C podem referenciar variáveis globais e funções de chamada. Bom, com isso tudo, podemos concluir. Enfim, a linguagem concorrente C veio para facilitar o entendimento e reduzir o tempo de execução dos programas. Um ponto que devemos ressaltar é que grande parte dos programas são feitos com os processos. Mesmo a linguagem sendo estaticamente tipada, esses processos podem ser criados, mas não necessariamente usados, definindo seu tipo, mas serão realmente iniciados quando for necessário, o que traz um tom dinâmico para a linguagem e que é bem útil.